Boa noite a todos. É com muito prazer, com muita alegria que mais uma vez nós nos encontramos aqui, todos nós juntos, reunidos, em torno dos ensinamentos de Jesus, em torno daquilo que nos foi deixado, através de toda a história da humanidade, depois da vinda do Cristo, em termos de edificação, de valores morais. E é isso que a palestra de hoje busca nos trazer. Eu vou convidando a todos nesse momento para que se sentem da melhor forma possível, mais confortável possível, que possam abrir o seu coração, as suas mentes ao entendimento, à paz, à tranquilidade, à doçura do Cristo, e que possamos todos juntos nos deliciarmos nesse universo que é a vida de Santo Agostinho, que é o tema da palestra de hoje. Então, para nos prepararmos, para podermos nos sintonizar com o plano maior, nesse momento, aqueles que quiserem pegar também as suas águas para serem fluidificadas, seus remédios homeopáticos também, que o façam, e nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, buscando uma comunhão plena com o plano maior, pedindo sempre as suas bênçãos, o seu envolvimento e a sua proteção, para que estejamos aptos, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, para recebermos os ensinamentos de Jesus. E fazemos assim a prece, aquela que o nosso irmão, o nosso mestre nos ensinou, para que ela possa nos servir de força, de amparo, e que ela possa ser transformada em luz e bênçãos que possam recair sobre todos os nossos irmãos, que assim como nós, resgatam o seu passado na atual encarnação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim nós vamos começar, dando início à vida de Santo Agostinho. Quem não conhece Santo Agostinho? Todos nós, de alguma forma, pelo menos já ouvimos falar nesse santo, Santo Agostinho, que é conhecido na Igreja Católica, que tem um papel fundamental na doutrina espírita, conhecido de todos nós. Mas quantos de vocês sabem um pouco mais sobre a vida de Santo Agostinho? Por isso eu gostaria primeiramente de trazer para nós quem foi essa personalidade, quem foi esse espírito, para que a gente possa depois inserir ele num contexto histórico, para trazer aos nossos irmãos a importância desse espírito, de tudo que ele veio fazer, de todo o seu legado aqui na Terra, tudo que ele nos deixou e como isso impacta a nós todos no dia de hoje. Se de alguma forma nós estamos aqui, se de alguma forma nós acreditamos no Espiritismo, nós temos a codificação de Kardec em nossas mãos há mais de um século, é porque Santo Agostinho interferiu, influenciou e tem uma ponte muito grande que nos liga de um passado de 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, com o advento de Jesus, com sua vinda na Terra, até os dias de hoje. Com certeza, se não fosse por Santo Agostinho, nós não estaríamos nesse momento, na atual fase de evolução espiritual que nos encontramos agora. Com certeza, a vinda da codificação do Cristo Consolador, da terceira revelação, que é a codificação kardeciana, não teria acontecido, porque a nossa sociedade não teria condições morais, não teria condições intelectuais,
com relação ao pensamento filosófico para que nós pudemos ter o advento dessa terceira revelação, que é o Espiritismo, através de Kardec. Bom, então tudo isso nós vamos procurar fazer de uma forma muito simplista, porque nós temos pouco tempo. Toda essa matéria relativa à vida desse grande espírito merece muitas horas, muitos seminários, muitas palestras, muitos livros, muito tempo para entendimento um pouco mais aprofundado. Mas eu acho que é de suma importância que nós possamos pelo menos conhecer um pouco a respeito deste homem, deste santo e de sua obra. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta, né? Quem era Santo Agostinho? Quem foi o homem Agostinho? Bom, quando a gente fala assim, parece até, né, que ele era italiano, né, Santo Agostinho, alguma coisa dessa natureza, assim, mas não. Na realidade, gente, ele nasceu no norte da África. Na época se chamava Numídia, numa cidade de nome Tagaste. Ele nasceu em 13 de novembro de 354, ou seja, já após o advento do Cristo, né? A gente já estava aí com uma perseguição aos cristãos que aconteceu no primeiro, segundo século, né? E que ainda perdurava um pouco antes aí do nascimento de Santo Agostinho. Então ele nasceu no que hoje nós chamamos, né, na nossa idade moderna, né, de Argélia. Então, ele é da Argélia. Ele é filho de Santa Mônica. Santa Mônica e o pai dele, que era cristã, Santa Mônica, né, e Patrício, que era o nome de seu pai. Bom, gente, é interessante as peculiaridades de toda essa questão, porque Santo Agostinho, no início da sua vida, já pequenininho, lá pelos seus 5, 6 anos de idade, ele era um espírito muito vigoroso, muito inquieto, e ele era difícil, ele deu muito trabalho para Santa Mônica. Santa Mônica, muito cristã, tentava sempre ali trazer as questões do cristianismo para ele e converter o filho desde pequeno, mas foi muito difícil para ela, ela teve muito trabalho e ela só conseguiu essa conversão dele e ajudá-lo efetivamente, né? Que conseguisse essa transformação, porque Santo Agostinho não nasceu santo. Ele era, pelo contrário, uma pessoa que era o avesso ao que a gente pode chamar de um santo. E só foi convertido lá pelos seus 31, 32 anos de idade, bem lá na frente. Só que até lá ele passou por poucas e boas e fez também poucas e boas. Na realidade, com 6 anos de idade, ele gostava muito, ele ficava muito na rua, ele gostava de jogos de azar, se dedicava ali a jogos desde pequeno, e como ele era muito pequeno e os outros não permitiam que ele jogasse, né? O que ele fazia? Ele subornava os amigos para que deixassem ele jogar. Ele roubava coisas da própria casa para conseguir fazer esses pequenos assim subornos e conseguir ali entrar nos jogos de azar com os seus colegas, né? Ele era um espírito muito inteligente. Ele era muito inteligente, muito determinado, mas, assim, no início de sua vida, eu diria assim, perdido. Ele não acreditava em nada com relação à doutrina do Cristo, se dedicava a pequenos furtos até, né? E tem uma passagem que é bastante conhecida, onde ele mesmo escreve que ele gostava de roubar as peras que cresciam no pomar, nas árvores de seu vizinho. Não porque fossem melhores que as dele, porque as dele eram melhores, mas pelo simples prazer de furtá-las, de roubá-las. Então ele a pegava, nem as comia, jogava fora, só pelo prazer. E da mesma forma com relação à argumentação, à arte da retórica. Ele falava muito bem, tanto que depois ele foi
um dos doutores da igreja, assim considerado, né? Da falange dos doutores da igreja, de padres, né? Por quê? Porque ele tinha o dom da fala, ele tinha um pensamento, né? As ideias dele num nível de evolução para as pessoas daquela época muito além do que se via à sua volta. Então ele ainda por cima estudou retórica e ele gostava, às vezes só pelo prazer de ganhar a batalha, a disputa, né, na argumentação, nessa arte da argumentação, então até de livrar pessoas que sabidamente eram criminosos, mas pelo prazer de mostrar que ele podia, que ele conseguia dobrar os outros com o pensamento, com o raciocínio lógico que ele tinha e através da palavra ganhar a parada. Quer dizer, moral, nem pensar ali naquele momento. Era um poço de vaidade, de prepotência, de orgulho, não é? Então isso era o que o acompanhou no início da sua vida. Ele também se dedicou ao estudo da matemática, da geometria, da lógica principalmente, e também do pensamento, da filosofia de Platão e do neoplatonismo um pouco mais lá na frente. Para quem não sabe, depois a gente até esmiuça um pouco mais, mas o platonismo e o neoplatonismo, a diferença entre ambos é que no platonismo não existe a figura de Deus inserida na filosofia. Já no neoplatonismo, sim, existe o que eles colocam como uma variável, que seria Deus. Enfim, o nosso Santo Agostinho, ele nessa primeira fase da vida dele, tinha essa adolescência, infância bastante agitada e conturbada, né? Aos 16 anos, ele saiu da cidade dele, Tagaste, que era uma cidade muito pequena, no norte da África, imagine, na Argélia, que era já em sua época cristã, tanto que a mãe dele era cristã, mas ele foi custeado por um tio dele, ele foi para Cartago. Lá ele, com 16 anos, ele arrumou uma concubina, ele não se casou, mas começou a viver com essa cartaginense e com ela ele teve um filho. Aos 17 anos de idade, ele já tinha um filho, não era casado e nessa época ele conheceu aquilo que a gente chama de maniqueísmo. Então é um maniqueísta, mas o que vem a ser isso? É uma ideia ali onde a pessoa coloca o bem e o mal. Não existe nada diferente daquilo. É uma filosofia de vida, né? Uma forma de ser ali onde o raciocínio ele é colocado entre forças que são do bem ou do mal, não existe um meio termo, não existe nada diferente disso. Então você separa como claro, escuro, bom ou ruim, entendeu? Preto ou branco, e era assim que ele vivia. E além disso, numa forma de vida que a gente chama de hedonista, que muitos naquela época eram assim, era meio que assim, normal para aquele tipo de sociedade naquela época. O hedonista é aquele que vive quase que exclusivamente para os prazeres que a gente fala sensuais mesmo, né? Prazeres mundanos, com homens, mulheres, sem nenhum tipo de regramento. E ainda acham que isso assim é o objetivo da vida mesmo e se vangloriam de todos esses seus feitos, né? Sensuais e não importa. É dessa forma que eles viviam. Então, bem distanciado de qualquer preceito do Cristo, né? E era assim que, para o desespero de Santa Mônica, ele estava levando a vida dele. Só que, como todo espírito que já vem desde o lado de lá, incumbido de uma atuação aqui na Terra, ou seja, de uma missão, ele não estava feliz com esse tipo de vida que ele vivia.
Ele começou, quer dizer, nos primeiros anos não, porque a gente vai quase que sem consciência, né, tocando a vida, levando e fazendo, metendo os pés pelas mãos, né, e Santo Agostinho não foi diferente, mas ele procurou ali buscar algo na sua vida, porque ele já estava extremamente desgostoso, ele estava buscando alguma coisa que ele não sabia exatamente o que era, e ao mesmo tempo ele não acreditava nas verdades do Cristo, naquilo que a mãe dele pregava e sempre tentou trazê-lo, né, para esse lado cristão. Então, como eu estava dizendo, todos esses espíritos que são missionários praticamente, eles, como todos nós, quando vêm aqui à Terra, reencarnam, estão revestidos aqui de um corpo de carne e osso, assim como todos nós, estamos todos suscetíveis às diversas, vamos colocar assim, tentações, às diversas falhas que tudo aquilo que nos envolve aqui na Terra pode nos trazer. A questão do esquecimento, o véu do esquecimento que a gente tem como espírito quando reencarna na Terra, quando vem, né, em mais uma vida, em mais uma jornada, ele permite a nossa transformação, ele ajuda na evolução do nosso espírito, porque quando ele vem, então ele vem ainda com resquícios, mesmo Santo Agostinho, vocês podem ver, que ainda precisam ser depurados a nível espiritual, né? As nossas falhas, as nossas imperfeições. Então, mesmo ele sabendo que ele tinha uma missão a cumprir aqui, na hora que a gente encarna, é muito difícil para o espírito. Num corpo encarnado e com o véu do esquecimento, você às vezes se distancia daquela sua missão, você põe para fora aquilo, né, aqui na materialidade, que ainda são as suas falhas e imperfeições que devem ser corrigidas durante a evolução. E é para isso mesmo que serve a encarnação. Porque a gente pode se perguntar o seguinte: poxa vida, mas como é que pode? Paulo de Tarso, por exemplo, que a gente fez a palestra sobre Paulo de Tarso, era um homem que matava. Puxa vida, ele matava. Se ele pudesse, naquela época, antes da sua conversão, se ele pudesse matar, né, o próprio Cristo, ele teria feito, sem sombra de dúvida, com as próprias mãos, né? E matou diversos cristãos, inclusive Estevão. Poxa vida, como é que um homem desse, da noite para o dia, pode se transformar num santo? Como pode ser isso? Como isso se opera dentro da gente? Santo Agostinho, puxa vida, uma pessoa dada aos prazeres carnais, uma pessoa dada aos jogos, não quer saber de Deus, o orgulho e a vaidade, né, que ele tinha dentro da capacidade dele intelectual, então, pelo puro prazer, né, de alimentar a sua vaidade, ganhar na retórica, na palavra, pelo simples prazer de ganhar e libertar pessoas que sabidamente por ele mesmo, né, eram bandidos ou mereciam pagar as suas penas aqui na Terra, como se ele fosse um advogado, né, advogando em nome dessas pessoas. Então, poxa vida, como uma pessoa dessa natureza pode se transformar assim numa pessoa santificada e ter vindo assim com uma missão tão importante e se portar dessa forma? Aí é que eu acho, gente, que tá a beleza de toda a coisa, porque nós nos espelhamos nesses nossos irmãos que nos antecederam e venceram. Porque todos nós temos nossas falhas, todos nós em graus maiores ou menores, mas tudo mais ou menos dentro do mesmo pacote, porque estamos aqui na Terra e a Terra abriga espíritos da mesma, mais ou menos, natureza, num planeta de provas e expiações. Se fosse um planeta onde habitaria espíritos felizes, né, planetas, né, dados a almas superiores, já não teria nada disso. Mas todos eles e todos nós estamos mais ou menos ali no mesmo nível. E poxa vida, isso
nos dá um alento e nos impulsiona à frente, mostrando que pessoas como nós, que temos nossas imperfeições, podemos aspirar e nos espelhar nesses nossos outros irmãos que também viveram por aqui e tinham as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, as mesmas questões. A diferença é que quando eles abriram os seus olhos espirituais e chegaram ali as verdades, enxergaram ali as verdades divinas, na mesma hora, no mesmo segundo, eles tiveram a sua conversão e mudaram ali da água para o vinho. Mas mudaram ali da água para o vinho, mas porque eles já tinham um acervo dentro deles, eles já estavam espiritualmente preparados. Precisavam ainda, em alguns anos de suas vidas, no início de suas vidas ali, passarem ainda por ajustes, por isso que ainda cometiam erros. Mas na hora que eles encontraram as verdades eternas e tomaram Jesus à sua frente, né, como guia, como orientador maior e reconheceram isso de coração, o que acontece é essa transformação. Por isso eles são convertidos, tiveram essas conversões. Mas é como eu falo para vocês e falei na palestra passada, todos nós temos o nosso dia D, todos nós estamos nesse caminho e vai caber a cada um de nós percorrê-lo de uma forma mais rápida ou uma forma mais lenta, uma forma mais dolorosa ou uma forma mais suave. Cabe a nós. Por isso temos o livre-arbítrio. Então, voltando à questão de Santo Agostinho, ele começou a sentir essa inquietação, ele buscava algo, sabe quando a pessoa busca algo, mas nem ela mesma sabe o que é, e aquilo começa a atormentar, a trazer um desespero, uma infelicidade muito grande, ele busca, mas não adianta às vezes a pessoa ser alertada, como ele era pela mãe, né? Porque aquilo entrava por um ouvido, saía pelo outro, é como se fosse uma revolução assim interna, um desespero dentro dele, assim como aconteceu também com Paulo de Tarso, e que chega no seu ápice e acontece um momento em que todo esse véu desse desespero, dessa tristeza, dessas questões todas que ficam no íntimo deles, e acredito que no de todos nós também, em vários momentos da nossa vida, esse véu cai por terra. E foi assim que aconteceu com ele. Depois dele ter estado em Cartago, ele foi convidado a ir até Roma. Em Roma ele chegou a abrir uma escola. Ele era muito inteligente, ele tinha posses, né? Ele abriu uma escola, mas não satisfeito ali, ele foi convidado também a ir até Milão. E isso só ia crescendo dentro dele, tanto que ele até então não se assentava em lugar nenhum, porque ele estava na sua busca interior, querendo entender também o que se passava com ele. Então ele, a convite, foi dar aulas também em Milão, e já em Milão, ele em um dado momento, onde ele estava assim extremamente desesperado, ele conta, né, que ouviu a voz de um espírito, na voz de uma criança, que o chamou por 3 vezes, e ele procurava, cadê? Ele não encontrava, e ele continuava a ouvir a voz daquela criança por mais uma segunda vez. Ele também continuou a procurar na casa onde ele se encontrava e não achava nada. Aí ele saiu de dentro da casa e continuava a ouvir a voz da criança. E então, ali de joelhos, ele, prestando atenção naquilo que a criança dizia para ele, a criança falou o seguinte: toma a lei, tomar a lei. E o que significava isso para ele? Como ele interpretou isso? Que era para ele abrir a Bíblia e ler a primeira coisa que ele encontrasse. Olha só, né? E é bem assim aos costumes espíritas, não é verdade? Que a gente vai lá e abre, não é assim que a gente faz na reunião mediúnica? Abre o Evangelho
e vamos ver o que tem na noite de hoje para nós como mensagem. E foi isso que o Espírito falou para ele. O Espírito, em forma de criança, falou com ele e pediu que ele abrisse a Bíblia e lesse a primeira coisa que ele encontrasse. E ele, de joelhos, naquele desespero, pegou a Bíblia, abriu. E o que ele abriu? O que ele encontrou? A primeira coisa foi uma passagem justamente de Paulo de Tarso, que foi uma epístola aos Romanos. E o que essa epístola dizia? Eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês, porque eu acho que é importante. Olha só. Ele abriu numa epístola que ela é denominada de transformação dos crentes. Olha só que caiu como uma luva para ele, né? Então ele fala assim: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Essa era a epístola de Paulo, e foi aí que ele abriu e leu. E aí ele entendeu tudo. Foi esse momento onde ele teve a sua conversão e mudou completamente, absolutamente o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de ser, e se voltou para Deus, se voltou à sua essência, porque ele sabia, acreditava que Deus estava dentro dele. Então, o que aconteceu foi que ele teve o seu batismo feito por Santo Ambrósio, que batizou tanto Santo Agostinho quanto o filho dele, que se chamava Adeodato. Adeodato acabou falecendo pouco tempo depois, ainda jovem, porque após a conversão de Santo Agostinho em Milão, ele retornou para a sua terra. Ele retornou a Argélia, na cidade ali de Tagaste, e com o seu filho também, e começou a viver ali e a pregar. E como eu falei para vocês, ele tinha posses, né? E ele vivia dos rendimentos, né? Das posses que ele tinha, até que o filho dele faleceu. Aí ele ficou muito desgostoso, mas já convertido e cristão, o que ocorreu foi que ele acabou vendendo todos os bens dele e vivendo no monastério, onde ele trabalhava, mas trabalhava assim dioturnamente. Nessa fase da vida dele, ele conta que ele dormia pouquíssimas horas, 4, 5 horas no máximo, que logo cedo ele rezava a missa, porque ele se tornou um pároco, né? Um padre. Ele rezava a missa logo às 6 da manhã, depois ele trabalhava junto à população, né? Aquelas almas que viviam ali na cidade, tentando, como se fosse um juiz, né? Que eles vão resolvendo as contendas entre a própria população, eles vão trazendo os ensinamentos à população, enxugando as lágrimas das pessoas, vão vivendo ali da evangelização e da caridade. Então era isso que ele fazia durante todo o dia, e à noite, quando ele terminava tudo isso, ele ficava por mais 3 a 4 horas sozinho, escrevendo toda essa obra magnífica, enorme que ele nos deixou. E vejam bem, na hora que a gente tiver a dimensão aqui, eu não sei quem tem a dimensão do tamanho da obra de Santo Agostinho, é uma coisa muito impressionante. Haja vista que ele não escrevia num computador, assim como nós, não tinha a facilidade nem de ter uma caneta Bic e colocar isso no papel, assim, facilmente, né? Não tinha luz, né? Mais fácil para poder escrever, tudo era muito difícil. E outra coisa, lembrando que ele era doente, ele tinha asma, bronquite, e tudo aquilo era muito difícil para ele, porque o único meio de locomoção que ele usava, né, para todos os seus afazeres e de uma cidade a outra, era um burrico, né? Então tudo aquilo com asma, bronquite, doente,
e tendo que trabalhar da forma como ele trabalhava, escrevendo tudo o que ele escrevia, se dedicando da forma que fez, porque ele realmente desejava para os outros e fazia o possível na comunidade em que ele vivia, em salvar aquelas almas, em mostrar tudo aquilo que se tornou uma verdade para ele. Ele desejava realmente, firmemente, para aqueles outros irmãos a quem ele era ali o condutor, né? Então, o trabalho dele, de fato, era muito intenso. Só para vocês terem uma ideia aqui, a gente falando das obras de Santo Agostinho, as obras assim mais conhecidas, né? A gente pode falar que é a Cidade de Deus. A Cidade de Deus, ele demorou 14 anos para escrever. São 21 livros, por isso que eu estou falando para vocês, não era no computador, não tinha nenhuma máquina de escrever, nem uma caneta Bic. Imagina quantas canetas Bic, né, para usar, para ter que escrever. Durante 14 anos, 21 livros, que são divididos em 2 tomos, com 1.400 páginas. Isso é uma das obras dele. Outra obra, assim, que é fantástica, ela se chama Confissões. Muitos acham, entendem que é a própria vida dele. São, por isso é o nome, né? Confissões, que é a história da sua transformação moral, daquilo que ele vivenciou e naquilo em que ele se transformou. Muitos entendem também que essa é uma obra de busca a Deus, de como ele partiu de um ponto e encontrou Deus. É a história da transformação dele, né? Essa parte das confissões. Entre outros livros que ele escreveu, porque a obra dele é imensa. Cada vez que ele resolvia escrever alguma coisa, por exemplo, eu acho que tem uma, se não me engano, explicando o Evangelho de João, né? Para ele poder explicar o Evangelho de João foram 700 páginas, e é o menor dos evangelhos, né? Então, ele tinha o dom da retórica da palavra, da escrita. Outra obra é o De Magistro também. Tem uma obra que se chama o Livre-Arbítrio. Olha só, Santo Agostinho já falando de livre-arbítrio naquela época. A gente está falando de 350, século IV, né? É muito tempo lá para trás, né? E também ele escreveu sobre a Trindade, né? A Santa Trindade. São mais 700 páginas. E as obras dele são centenas, é muita coisa mesmo. Mas aqui a gente deu uma pincelada aí na vida de Santo Agostinho, só para a gente poder se situar. Mas aí a gente vai para uma outra pergunta. Poxa vida, mas em relação a tudo isso, qual a importância desse espírito? Qual a importância desse homem no contexto todo da evolução da humanidade? Gente, é necessário que a gente faça agora um parênteses e a gente coloque a parte histórica da coisa. Vamos ver lá. Na época de Santo Agostinho, na época que ele veio ao mundo, que eu falei para vocês que foi em 354, né? E ele morreu em, acho que 450. Nessa época, quem dominava tudo? Quem era? Roma. Roma dominava desde da Gália, da parte da Inglaterra, França, estendendo ali os seus domínios por toda a Europa praticamente, indo até a Alemanha, pegando o norte da África, que é justamente a Argélia, onde estava Santo Agostinho, e indo para o lado todo do Oriente Médio, não é verdade? Então, é uma área imensa. E Roma implantou, não só na hora que ela conquistou todos esses povos, mas ela tinha uma forma, um modus operandi. É um tipo de sociedade que foi criada ali, a sociedade romana, que tinha os seus preceitos, a sua moral, né? A gente fala
das senhoras romanas, das mães, né, das senhoras lá, que era um matriarcado romano. A gente tinha uma sociedade muito bem constituída, uma sociedade politicamente, socialmente constituída, que trouxe, sem sombra de dúvida, tudo aquilo que nós conhecemos em termos de lei, em termos de arquitetura, engenharia. Era realmente fantástico. Muito que bem. Só que, como tudo na vida, né, tem um começo, meio e fim, né, sobe, desce, vem em ondas assim, Roma também teve o seu declínio, como todos nós sabemos. E ela começou um declínio moral. Aquela Roma mais antiga, mais lá para trás, do matriarcado, aonde tinha uma possibilidade de se estabelecer uma sociedade com leis morais efetivas que nos desse um impulso maior para a evolução da humanidade como um todo, infelizmente não ocorreu, né? E é legal a gente falar sobre essa parte porque, sabe assim, gente, é a questão do livre-arbítrio. E às vezes o livre-arbítrio da condução de toda uma sociedade. Isso já tinha acontecido antes aqui no nosso planeta Terra. Na época de Akenaton, no Egito Antigo, também existia um plano divino, né? Sabe que é assim, né? Os planos divinos, né? Eles têm 2, 3, 4 caminhos. A gente é que escolhe por onde seguir. Se a gente como indivíduo e como sociedade, escolhe por um caminho, talvez a gente pegue um atalho e consiga chegar no nosso objetivo mais rápido. Às vezes, a gente, por causa do nosso livre-arbítrio, escolhe um caminho, vai chegar lá naquele objetivo do mesmo jeito, mas dá uma volta tremenda até chegar lá outra vez. Ou seja, essa volta tremenda às vezes representam 2, 3, 4, 5 mil anos, 8 mil anos, né? Existia um plano, olha, se você for por aqui, você vai chegar a esse ponto. Mas às vezes não é isso que acontece. E às vezes na sociedade, na vida da gente, na sociedade também. E isso aconteceu lá atrás, na época de Akenaton, quando houve a possibilidade, aonde começou a querer se implantar uma nova filosofia do Deus único que Akenaton trouxe. Akenaton, pai de quem? Tutankhamon. E o que aconteceu? Infelizmente não deu certo. Ele tentou fazer, mas a sociedade da época não aceitava a questão da adoração a um Deus único. Primeiro ele tinha colocado de Atom, né, o Deus Sol, contra Amon, que é o outro Deus, entre outros que eles tinham naquela sociedade. Ou seja, talvez se nós tivéssemos aceitado a questão do Deus único, os princípios básicos ali há 7 mil anos, ali 6 mil anos antes de Cristo, poxa vida, hoje nós já estaríamos muito mais evoluídos. Mas aquele plano, infelizmente, não deu certo, falhou e a sociedade não se portou daquela forma e vida que segue. Então teve que acontecer o quê? O advento de Moisés. Moisés, outra vez, com a crença do Deus único, uma sociedade já um pouco mais adiantada, né, que vem ali contemporâneo desse que eu estou falando de Akenaton, aonde se traz outra vez todo esse sentido para toda aquela sociedade, para nós entrarmos nesse caminho novo, que foi implantada de fato, né, todo mundo conhece a história, e depois veio com o advento de Jesus. Roma também tinha essa possibilidade de se tornar essa sociedade evoluída com relação aos preceitos morais também, mas ela também se perdeu. E a gente conhece isso da história, não é verdade? Aquelas orgias, aquelas bacanais, a adoração a diversos deuses ali diferentes, né? Então é uma sociedade que também, infelizmente, se degradou. E poderia ter tido um outro final, né? Podíamos ter avançado também na história da nossa evolução, mas infelizmente isso também não aconteceu. E nós sabemos que com a degradação da Roma antiga, que pelo ano de 350, 400, bem nessa época de Santo Agostinho, ela teve o seu declínio, e ela foi tomada e conquistada
por aqueles povos bárbaros, que a gente também aprende na escola, né? Godos, visigodos, enfim, inúmeros desses povos bárbaros que tomaram Roma, saquearam Roma por diversas vezes. E em seguida, nos levando para onde? Roma toda saqueada, o Império Romano, que era imenso, uno, completamente destruído, deu lugar a pequenos feudozinhos, a pequenas propriedades, onde as pessoas, né, se juntavam e ali se formaram diversos povoadinhos, que são os feudos. E nós entramos, infelizmente, aí na Idade das Trevas. A idade mais triste, a idade, um momento de escuridão realmente, um momento de trevas na vida do nosso planeta. Muito que bem, todo mundo sabe disso. Só que então, cadê Santo Agostinho? Qual a importância dele? Gente, a importância dele foi ter mantido, unido, entendeu? Os princípios do cristianismo durante toda essa idade das trevas. Ou seja, durante todo esse período de escuridão, aonde povos bárbaros dominaram tudo, manter a unidade cristã viva até a época da escolástica com São Tomás de Aquino e começar a reverter todo esse processo e começar o quê? O iluminismo, o renascimento e posteriormente, lá na frente em 1800, a sociedade preparada para receber o Consolador, que é o Espiritismo e todas as verdades que a filosofia kardeciana nos traz. Então, gente, é fantástica a atuação de Santo Agostinho. Toda essa obra que a gente está falando aí para vocês, essa obra é imensa, é imensa. São centenas de livros, milhares de páginas escritas pela mão desse homem, desse espírito extremamente iluminado. Ela foi preservada. Tudo se perdeu, gente. Tudo se perdeu praticamente da sociedade romana. Mas a obra de Santo Agostinho, ela ficou intacta. Ela prevaleceu. Lá na cidade dele, lá na Argélia, né, em Tagaste, e em Hipona também, que ele era bispo de Hipona, onde ele foi escrevendo toda essa obra, todos esses livros, tinha a biblioteca lá. E mesmo com os saques feitos pelos bárbaros nessas cidades, toda a obra dele que estava lá guardada pôde prevalecer. E a obra dele, o que ela nos traz, gente? Ela nos traz através da filosofia trazida por Platão, porque Platão ele dava a base de toda uma sociedade, da constituição dessa sociedade, e era isso que o mundo ocidental conhecia. Essa era a base da sociedade romana. Tudo que a gente conhecia, tudo que se tinha naquela época, vinha de Platão, vinha da filosofia do neoplatonismo. Era assim que era constituído, porque na hora, gente, que Constantino foi do Império Romano, né? E o que ele fez? Ele resolveu transformar os cristãos que já estavam, a sociedade decadente, os cristãos aumentando em um número assim extraordinário. Então, quando você não pode lidar com o inimigo, junte-se a ele, seja porque ele teve uma conversão verdadeira ou não, a questão de Constantino, né? Mas o fato é que ele colocou que o cristianismo seria a religião romana. Ele, né, empurrou a goela abaixo ali dos romanos a questão do cristianismo. Só que olha só, era uma sociedade evoluída mais para a época, né, preparada. Vocês acham que ela ia simplesmente aceitar por aceitar os dogmas que são impostos, as coisas? Não, não ia, não funciona assim. Tudo tem uma base, uma base de uma filosofia, de um porquê, de uma retórica. E quem constituiu tudo isso? Aí é que temos Santo Agostinho.
Vocês imaginem que para uma sociedade romana daquela época, você colocar que um carpinteiro, né, como era Jesus, ia ser o líder supremo, se confundia lá com o Filho de Deus, o próprio Deus, enfim, são outras questões de ordem teológica que não cabem agora, mas você colocar, impor isso para eles é uma coisa, e fazer isso sobreviver durante centenas de anos para ser resgatado lá na frente, isso é incrível. Essa foi a grande obra de Santo Agostinho, aonde ele consegue linkar toda essa filosofia. Hoje, a gente lendo, tem pedaços que ele mesmo, né, depois que faleceu, Santo Agostinho reconhece que tem erros, que não era assim, mas enfim, essa filosofia ser colocada para aquela sociedade da época, a sociedade daquela época aceitar aquilo, tomar para si e vir trazendo ela até um momento mais adiante, onde os homens já estariam preparados para a grande verdade. Porque senão, gente, o cristianismo ele teria se perdido durante essa época das trevas, essa época da Idade Média. Ele simplesmente teria se esvaído. E se isso acontecesse, mais uma vez nós não estaríamos preparados nos idos de 1800, 1860, para receber a codificação kardeciana. Ia ter atrasado em mais centenas, milhares de anos a nossa evolução. A sociedade precisava ter sido preparada para aquilo. A gente precisou de alguma coisa que nos unisse, que nos mantivesse firmes em torno de uma coisa só, que no caso era o cristianismo. Então, nós espíritas devemos agradecer imensamente a Santo Agostinho e a todos aqueles da falange, né? Porque existe falange de Dr. Bezerra de Menezes, falange de Maria, falange desses padres que atuaram dessa forma para manter essa unidade durante a época das trevas, para trazer até os dias de hoje. Nós devemos ser imensamente agradecidos a tudo que esses homens fizeram. E o que acontece? Tendo em vista tudo isso, aí chega a época, né, da escolástica com São Tomás de Aquino e nós retomamos outra vez a base, que é o quê? A filosofia trazida por Santo Agostinho. Então, meus irmãos, quando temos e chegamos ao Espiritismo e à codificação kardeciana, quem fez parte, juntamente com o Espírito da Verdade, para trazer as informações que aí sim já estávamos aptos a recebermos através do Espiritismo, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. Quem foi? Santo Agostinho fez parte dessa equipe, dessa falange de espíritos que vinham passar as suas mensagens e que hoje são a nossa base de estudo. Então, Santo Agostinho é mencionado, se não me engano, 36 vezes na obra kardeciana, né? E faz parte desses espíritos iluminados que nos ajudaram, que nos trouxeram a luz, né, para as nossas vidas, para o nosso coração, para os dias de hoje, né? Então eu acho assim que devemos a todos esses espíritos, a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho, e nos espelharmos neles, sabendo que também eles sofreram um corpo de carne e osso assim como o nosso, sofreram as perdas dos entes queridos, como ele que perdeu seu filho, sofreram através das paixões, andaram pelos maus caminhos também, mas que existe a possibilidade da transformação. A gente tem que trazer eles para perto de nós. Nós devemos nos aproximarmos dessa realidade
para que a gente também possa transformar as nossas vidas e não sempre achar, nossa, mas você está falando de um santo, que isso? Não sou santo, não estou aqui para ser santo. Não, não é assim, como a gente fala, Chico Xavier, Chico é Chico, eu sou eu. Mas Jesus, não, você quer me comparar a Jesus? Não, ninguém está comparando nada, mas a gente está querendo explicar e dizer que todos nós somos espíritos em ascensão. Todos nós estamos numa escala evolutiva, que todos nós, dependendo do nosso livre-arbítrio, nós podemos chegar mais perto de Jesus. Nós podemos encurtar o caminho do nosso sofrimento. Nós podemos fazer cada vez melhor. E aí eu queria destacar aqui, já finalizando a nossa palestra, algumas frases que eu anotei que foram frases de Santo Agostinho. E aqui tem algumas assim, porque, gente, a gente está falando de um filósofo, né? Então ele diz assim em algumas: a medida do amor é o amar sem medida. Que bonito, né? Que profundo. Aí a outra: ninguém faz bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Tudo nele é muito profundo, é muito filosófico. A gente tem que parar, ler de novo, pensar para tirar o ensinamento. E esse era um espírito na época de 350. Olha que sensibilidade, que evolução, né? Outra: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho, rejeitando o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Deus não espera que submetamos nossa fé a Ele sem razão, mas os próprios limites da nossa razão tornam a fé uma necessidade. E a última aqui para finalizar: creio para entender e entendo para crer. Quem se interessar pela obra de Santo Agostinho vai encontrar ela facilmente, porque graças a Deus ela não foi perdida, não foi como a Biblioteca de Alexandria, que foi tudo dizimado, queimado. O dele prevaleceu, ficou porque assim tinha que ser, porque é o nosso elo de ligação, porque podemos falar o que quisermos, mas todas as leis morais que o Cristo nos ensinou e nos deixou na sua passagem aqui pela Terra, gente, elas foram preservadas. Tudo moral que Jesus nos ensinou, ele chegou até nós nos dias de hoje. Isso é uma verdade. Se nesse meio aí os homens criaram igreja, criaram papas, criaram isso, fizeram, desfizeram, inquisição, isso são outros 500. Cada um, na medida do que foi feito, do que fez, das suas atitudes, vai responder perante Deus. Mas nós temos que agradecer a muitos desses homens que preservaram a unidade moral do que o Cristo ensinou. E isso chegou até os dias de hoje. E isso nós temos. E é por isso que nós devemos agradecer e fazer por merecer, buscando a evolução cada vez mais de cada um de nós, abrindo nosso coração e trazendo Jesus, Deus, para dentro de nós, por um simples motivo: porque Ele está em nós, porque nós e Ele somos uma coisa só. E assim eu me despeço, agradecendo a todos por mais uma noite, por mais uma palestra. Que Deus abençoe a todos vocês, que esteja nos seus lares, que traga paz, que traga luz, que traga esperança e, mais que tudo, que traga uma transformação na vida de cada um de vocês, que tragam coisas boas, que a gente possa, o mais rápido possível, abrir os nossos olhos da espiritualidade e cada vez mais fechar os da matéria para as verdades espirituais. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.